A paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos nesta feita para aprendermos a lição número 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Dentro do nosso texto áureo, nós nos encontramos no texto bíblico de Filipenses capítulo 3, versículo 20 de nossa lição, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do nosso texto áureo, nós estaremos vendo nesta lição a perspectiva de céu segundo o apóstolo João e também segundo a referência do apóstolo Paulo. Então estaremos tratando e entendendo que a igreja do Senhor, ela não está predestinada para ficar na terra, mas sim que nós esperamos algo que é o céu. Então, por isso que o título da lição é O Céu, o Destino do Cristão. A nossa verdade prática, ela diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, dentro da nossa verdade prática, a nossa mente, a nossa psique, ela tem que estar voltada para as coisas celestiais e não somente preocupada com as coisas que são da terra. Estamos na terra, nós temos nossos compromissos civis, aqui nessa terra, mas a nossa mente tem que estar voltada para a glória, e isto é a nossa legítima esperança. Vamos então para a nossa introdução desse dia, E querido professor, dentro da nossa introdução está escrito assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais. Então, as coisas do céu são para espirituais. As coisas do céu não são para o homem natural. Porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. É por isso que a introdução, ela deixa muito bem claro. O homem natural, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele é carnal, ele é animal, Então ele não entende as coisas espirituais. É por isso que nós precisamos, para entender das coisas espirituais, sermos espirituais. E como nós nos tornamos espirituais? Através de uma conversão genuína, através do novo nascimento. É por isso que Nicodemos, ele não entendeu, Ele não entendeu o que é nascer de novo, porque era um homem natural, com título de mestre, mas ele não entendia das coisas espirituais. E Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, esteve nessa terra para nos dar o entendimento. Então, continuando a nossa introdução, o homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Então, nós vemos que existem muitas concepções enganosas vindo até nós. Então tenha cuidado qual é o conteúdo que você está se alimentando. Existem muitas pessoas sérias produzindo conteúdo, produzindo para você aprender, mas fique fidelizado, em conteúdos bons, porque existem muitos apóstatas, existem muitas visões distorcidas,
Existem muitos hereges, existem muitas novas igrejas, muitas divisões, muitas teologias errôneas, colocado muitos enfeites dentro da Escritura, distorcendo uma boa interpretação, não seguindo as regras da hermenêutica, as regras da exegese, interpretando o texto aquilo que realmente o autor queria dizer. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas concepções enganosas a respeito do céu. Homem colocando as suas ideias, mas a ideia master já está interpretada na Santa Escritura por revelação direta do próprio Espírito Santo. Então, contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Eu deixo como referência, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, aonde Deus não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então Jesus está dando uma confirmação que a nossa esperança, como diz lá na verdade prática, que a nossa mente, a nossa esperança é o céu. E entendendo a introdução, nós vamos para o nosso primeiro tópico que diz: céu, o alvo de todo cristão. Então a síntese diz: o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O céu está garantido por nós por intermédio de vocação dada através da pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que nós não somos merecedores, nós não fizemos nada para merecer, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele, como um cordeiro, derrama o seu sangue, ele perdoa os pecados de toda a humanidade, uma vez só, um sacrifício só. Todos os pecados da humanidade estão perdoados. Então, vamos para a definição, definindo o céu. A palavra hebraica chamaim, que significa céu, céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Ela é um verbo, chamaim, do hebraico, verbo dual, e ele está, quando a gente fala céus, nós estamos abrangendo tudo que Deus fez além da terra. Essa palavra chamaim, ela quer dizer o nosso céu, quando nós vemos os pássaros voando. Chamaim está falando do céu sideral, onde nós vemos essas multiformas de planetas, galáxias, esse infinito diante dos nossos olhos. Sabemos que a galáxia tem começo, tem fim, mas ela é tão grandiosa, é tão grande, que ao olhar humano ele é infinito. E depois os céus dos céus, que é o terceiro céu. Lembramos também que na literatura judaica existem 7 céus, mas isso nós não temos fundamentação bíblica, não passa de argumentações rabínicas. Biblicamente são 3 céus:
o céu do nosso firmamento, o céu das galáxias e o céu do Deus Todo-Poderoso. Então, a lição vai tratar sobre isso. Nas traduções bíblicas em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e ouranos, como algo elevado. O nosso segundo subtópico do primeiro tópico fala que o céu conforme o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ainda que ele escreve: eis que eu conheci um homem que esteve lá no terceiro céu, se em corpo eu não sei, em espírito eu não sei, mas é um homem desse que eu tenho muito que orgulhar. Ou seja, nós interpretamos que foi o apóstolo Paulo, onde ele fala que ele esteve num lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo, e Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Você imagina, você está dentro do seu carro, e você está no ponto A, e você quer ir para o ponto B. Ou seja, do ponto A ao ponto B vai levar X de horas. O que isso significa? Que o seu destino é sair do A e chegar no B. E isso é o destino do cristão. Nós estamos aqui, no ponto A. Nós nos convertemos. Nós não nos convertemos por causa da teologia da prosperidade. Nós não nos convertemos por causa de uma cura que nós queremos alcançar. Nós não nos convertemos para ganhar influência. Nós nos convertemos com um só objetivo: perdão dos nossos pecados e ir para o céu. Esse é o objetivo do Evangelho: pregar a mensagem de salvação para as pessoas. Então, sair do ponto A e ir para o ponto B é algo natural. Só que nós temos que ter esta esperança, a esperança de ir morar no céu de glória. Então, esta é a nossa vocação, ir para o céu. É uma vocação celestial no presente momento de nossa vida. Nós tivemos libertações, nós nos afastemos das coisas do mundo. Hoje nós servimos a Deus. Nós seguimos a Bíblia como a nossa única regra de fé. Não existe outra apostila, não existe outro livro que nos oriente. A orientação é bíblica. Sim, nós pegaremos conteúdos explicativos de teologia sistemática, um livro de um testemunho, de uma experiência que alguém teve. Isto não é regra de fé, é isso que eu estou tratando. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a palavra. Dessa forma, o poder que está em nossa vida vem do céu e habilita a vencer a cada dia, nos habilita a vencer cada provação. Por quê? Porque devido à morte de Cristo, tudo é restituído ao salvo. A alegria que o pecado roubou é devolvida. O gozo que o pecado roubou é devolvida. A vida eterna que o pecado tinha nos tirado, agora está devolvido. Basta nós agora vivermos uma vida santificada, alegre, feliz, né? E glorificado seja o nome do Senhor, porque o nosso alvo é chegar lá. O nosso terceiro subtópico do primeiro tópico é o alvo do cristão. Então, o nosso alvo não é o mundo.
não é o que o mundo te oferece. O alvo do mundo, hoje o apóstolo Paulo nos compara a um atleta. Mas escute o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o primeiro passo de quem quer ter uma vida com Cristo é fazer a separação do que o mundo te oferece e o que Deus te oferece. O mundo jaz no maligno. E Deus, o Espírito de Deus, está sobre a igreja. Então, o nosso amor não pode estar no jaz no maligno. O nosso amor tem que estar sobre as coisas celestiais, onde o Espírito Santo opera. Porque tudo, voltando lá no jaz, tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, tudo passa. A concupiscência, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então a escolha é sua. Então, querido professor, lá na sua classe, deixa isto bem colocado. A escolha é de cada um. Se quem quer amar o mundo ou amar as coisas de Deus, aonde o Espírito Santo está sobre nós, tá? Então, o alvo está colocado. E o apóstolo Paulo fala que somos comparados a um atleta. O atleta, ele quer ganhar. O atleta quer terminar a corrida. O atleta, ele quer chegar ao final. E assim, nossos olhos têm que estar atentos ao autor da salvação, a Cristo. Nós temos que estarmos fixos em Cristo. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Amém? No nosso segundo tópico, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Tem como síntese: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos e o lugar que os santos habitarão. O novo céu e a nova terra. O Apocalipse capítulo 6, ele começa com a abertura dos selos. O Apocalipse capítulo 6 começa a se abrir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Que quer dizer a aparição do anticristo, as guerras, a fome e a morte mundial. Ou seja, um período de tribulação e um período de juízo, que será revelado em um novo estado eterno. Temos que entender que o primeiro céu e a primeira terra passarão. O mar não vai existir mais. Esse céu também, ouranós, é o estado astronômico. Não se trata de habitação eterna de Deus, mas um novo céu e uma nova terra. Em seu livro da EBD, o nosso comentarista Osiel Gomes, ele fala de um estado de perfeição, onde o sistema atual vai ser banido, surgindo novos céus e nova terra como novidade de vida, onde tudo será banido.
dentro da lição, fala de um adjetivo do grego chamado kainos. A palavra kainos, para a língua portuguesa, quer dizer novo, novo céu, nova terra. Quer dizer, com respeito a frescor, recente, não usado. Então, é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido, onde o próprio profeta Isaías profetiza. Pedro confirma lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. É um destino que o cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. No nosso segundo subtópico, do segundo tópico, a linda cidade como nossa nova morada. O apóstolo João faz menção da descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Ela é chamada de Nova Jerusalém. Pode ser descrita esta como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar que os santos habitarão. Cremos e afirmamos que essa linda cidade será o lugar onde Deus e o Cordeiro são o templo, onde Deus é o sol que alumia e Cristo é a lâmpada. Apocalipse 21 e 22 fala sobre isso. É nessa nova Jerusalém que não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram. Ninguém estará neste ambiente lembrando da vida de sofrimento que tiveram. Primeiro motivo, porque ficou para trás. Segundo motivo, você está agora num corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo divino, um corpo que o próprio Espírito Santo, a própria divindade, vai fazer contigo no arrebatamento. Então as mazelas do mundo ficaram para trás. No nosso terceiro tópico, céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. E a síntese diz: o céu é o lugar de repouso do cristão, o fim da nossa carreira espiritual. Se a gente parar para pensar, quantos sofrimentos que estão pelo mundo afora, quantas igrejas que estão sendo queimadas, quantos pastores que estão sendo assassinados, quantos novos convertidos da janela 1040 que estão sendo massacrados, famílias e famílias destruídas, separadas, guerras, rumores de guerras para todos os lugares. Por isso, a nossa única esperança, como diz o primeiro tópico, do terceiro tópico, estaremos onde Deus está. O crente estará onde Deus habita. Essa é a nossa esperança. Porque o mundo tem sido mal para a igreja. Existem pessoas que se colocam como inimigos da igreja. E o que a igreja está fazendo? A igreja distribui cesta básica para os carentes. Pessoas ligadas à igreja constroem desafios jovens para ajudar os viciados a se libertarem deste mal. A igreja está nas ruas evangelizando, levando a palavra de salvação para o melhor para as pessoas, porque o álcool tem destruído os lares. Mas mesmo assim,
O ódio reina contra os servos de Deus, não só na nossa nação, mas pelo mundo afora. Por quê? Porque nós não somos daqui, somos peregrinos e precisamos estarmos com a nossa esperança lá, no céu, na glória. Então, João capítulo 14, versículo 3, o Senhor Jesus nos afirma que Ele vai nos levar para lá. Nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus de eternidade a eternidade. Tudo se tornará realidade no futuro. Então, vivencie o teu evangelho hoje, seja fiel a hoje, se prepare hoje, porque o futuro vai chegar, sem ansiedade, vai chegar e você irá repousar na promessa dada por Deus. É por isso que as lágrimas cessarão. Deus enxugará todas as lágrimas, todas as tragédias, todos os sofrimentos, e isso se tornará uma realidade. Por quê? Porque nós seremos transformados, sairemos desse aspecto do mundo físico e nós entraremos diante da perfeição e vai ser tudo transformados e seremos libertos de toda corrupção. O céu como repouso eterno. A dimensão vai ser completamente distinta do que conhecemos atualmente. Quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso, de descanso, nós não estamos falando de fadiga, de cansaço, de exaustão. Nós estamos dizendo que estaremos plenamente satisfeitos em comunhão, uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar é um lugar de repouso, como o fim da nossa jornada terrena, e aonde experimentaremos a morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã deve ser vivida, voltada para esta realidade. E a única realidade é vida eterna no céu, como a verdadeira esperança. Conclusão: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Chegamos ao nosso final de mais esta lição aqui nos estúdios da ADC TV. Até a lição número 4, conto com você, deixe seu like na presença de Deus. Muito obrigado.